Cuidar do filho do milionário parecia apenas um trabalho, até o amor surgir. Há dias em que a cidade parece feita de vidro. Tudo reflete, tudo julga, tudo devolve o nosso próprio rosto de volta. Naquela manhã, o céu era um cinza polido e o vento soprava como quem empurra alguém para dentro do que foi marcado para acontecer. Os prédios ao redor viviam de silêncios caros, o tipo de silêncio que guarda histórias demais. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho. É assim que você ajuda histórias como esta. Histórias reais, emocionantes, cheias de humanidade, a alcançarem outros corações pelo mundo. Agora sim, respira fundo, porque o que você vai ouvir começa aqui. Cecília apertou o passo na calçada larga. Tênis gastos, vestido simples, um agasalho leve no braço. E entrou no saguão com a sensação de que estava cruzando uma fronteira invisível. Os prédios ao redor viviam de silêncios caros. Ali, até o eco tinha modos. O elevador social subiu sem pressa, paredes espelhadas, um discreto aroma de limão. Cecília respirou 2 vezes, discretas, como quem pede licença ao próprio coração, e antes que as portas se abrissem, recolheu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Não era uma entrevista qualquer, era a vida pedindo vozes novas, e ela sabia, desde menina, que coragem é andar junto ao medo, não atrás, ao lado. As portas deslizaram, e a cobertura dos Brandão apareceu como uma foto perfeita. Linhas retas, vidro por toda parte, luz entrando como se o sol tivesse chave de acesso. 3 passos adiante, a recepcionista ergueu os olhos. Foi uma fotografia em 2 tempos. Primeiro o sorriso treinado, depois o escaneamento de cima a baixo. Os brincos discretos, o blazer claro, a mesa sem pó. Nada nela fora improvisado. Cecília sentiu o peso de um olhar que mede sem fita métrica, e ainda assim avançou. O nome foi confirmado com uma voz que não precisava levantar para ser ouvida. A caneta percorreu uma agenda. Um dedo apontou a poltrona. Aguarde. Não era necessário dizer mais nada. A palavra continha portas e travas. Cecília sentou. Ajustou a alça da bolsa. Tinha vindo no intervalo entre um plantão e a promessa de um possível trabalho fixo. Não exatamente a estabilidade, mas algo que parece com isso quando a gente já aprendeu a viver de pequenos degraus. A sala tinha um aquário, peixes lentos, cores que não aparecem na rua. Havia também aquele silêncio que faz barulho. Era assim que a riqueza descansava ali, sem precisar provar nada. Do outro lado do vidro, mais um. O escritório. Eduardo Brandão. Terno impecável, gravata numa cor que não se compromete, passos medidos. Um homem que aprendeu a conversar com o tempo por e-mail. A recepcionista tocou no auricular transparente, um instante, e então o convite. Pode entrar. O escritório não tinha livros. Tinha contratos, maquetes, telas, cidades em miniatura. E ele, o homem do relógio caro que nunca chegava atrasado para si mesmo. Os olhos encontraram os de Cecília como 2 arquivos que se abrem. Uma análise breve, uma objetividade limpa. O tom de voz era firme. Explicava deveres, horários, sigilos. A palavra expectativa apareceu 2 vezes. Confiança, responsabilidade. Termos que soam como portas blindadas quando ditos por quem contrata. Cecília ouviu tudo, não por submissão, por respeito ao cenário em que estava. Havia coisas que não cabiam ali. Seu cansaço do plantão, o preço do ônibus, a lembrança de quando aprendeu a fazer curativo com a tia parteira. Ela apenas assentiu. Pequenas inclinações que dizem, eu entendo. Ele listou as rotinas do menino, os compromissos, as regras da casa. A palavra rotina soou longa. Foi quando aconteceu, como acontecem os desvios que mudam rios. O menino surgiu primeiro pelo reflexo no vidro. Pequeno, magro, cabelo castanho um pouco desalinhado.
uma camiseta com uma estampa de foguete. Andou até a porta na ponta dos pés, não como brincadeira, mas como quem tenta fazer menos barulho do que sente. Os olhos dele cruzaram com os dela por um segundo e desistiram, voltando para o chão. Na altura do joelho, um desenho vermelho interrompia o tom da pele. Um corte leve, daqueles que o mundo chama de nada, mas que doem quando a gente se descobre sozinho. Eduardo interrompeu a frase pela metade. Olhou o filho, uma preocupação quase invisível. Virou o rosto na direção da recepcionista, a ordem silenciosa para que alguém resolvesse. Porém, tudo se adiantou. Cecília já estava em movimento. Foi simples, como são os gestos que salvam. Ela se abaixou, um joelho no chão encerado, abriu a bolsa com prática de quem aprendeu a levar as coisas certas e tirou um pequeno estojo. Álcool gel, gaze, um adesivo com desenho neutro. Falou baixo, não doce demais, não infantil. A voz que se usa para dizer a alguém, você existe. Explicou o que ia fazer. Mostrou o algodão, fez doer o mínimo e soprou o resto de dor para longe com um cuidado que não se ensaia. O menino olhou para ela, não para a ferida, e o olhar demorou. Havia em Cecília uma calma que não pedia permissão ao ambiente para existir. Uma calma que não disputava espaço com o luxo. Ela passou o curativo como quem fecha um pequeno livro e disse ainda baixo que o corpo às vezes abre portas por fora, quando por dentro está pedindo ajuda. O menino assentiu, uma vez só, e ficou ali, parado, esperando que ela dissesse o que vinha depois. O depois foi um sorriso breve, desses que não estouram, só acendem. E um gesto que ampliou a sala inteira. Ele deixou que a mão dela repousasse sobre o joelho por 2 segundos a mais. 2 segundos. E tudo mudou de lugar. Eduardo viu, não apenas com os olhos, com algo que pulou o protocolo e tocou a pele do pensamento. O filho não permitia toque desde a separação. Nem o abraço protocolar de despedida, nem aquele cafuné culposo de fim de noite. O menino, quieto como um gato ferido, havia se tornado um planeta com atmosfera fina, e ali, diante dele, a gravidade mudava. Cecília levantou devagar, como se não quisesse acordar nada que estivesse adormecido por milagre. Guardou o estojo. Alisou com o dorso da mão o tecido da calça na altura do joelho que tocara o chão, um gesto mínimo, e apenas respirou. Não fez discurso. Não pediu desculpas por ter atravessado a linha invisível que separa o profissional de alguém que sabe cuidar. Ficou de pé, inteira, com aquela postura tranquila de quem sabe o que vale e o que não precisa provar. Foi nesse intervalo, entre o fechar do zíper do estojo e o clique distante de uma máquina de café, que todo mundo na sala foi outro. A recepcionista desviou o olhar para os papéis com um cuidado teatral. O ar-condicionado sussurrou. A cidade, lá embaixo, continuou fazendo barulhos caros, e Eduardo, o homem que organiza o mundo em colunas, precisou lidar com o que não cabia em planilha. A delicadeza funcionando. A conversa que voltou foi diferente, não porque as palavras mudaram, mas porque o ar no meio delas já não era o mesmo. Eduardo retomou as condições, a voz ligeiramente mais baixa. O relógio, que antes parecia um juiz, agora apenas marcava tempo. Cecília ouviu e, pela primeira vez, colocou uma condição que não constava no papel. A rotina teria que acompanhar o menino, não o contrário. Disse isso sem dizer, com a firmeza elegante de quem só oferece o que pode sustentar. O menino ainda estava ali, 2 passos atrás. Observava como quem assiste a um filme do qual, de repente, começa a participar. O curativo novo parecia um selo de passaporte, permissão de entrada em território menos hostil. Cecília inclinou a cabeça na direção dele, uma pergunta silenciosa, e o menino respondeu com um meio sorriso que prometia chuva em terra seca. Eduardo percebeu e não interrompeu. Pela primeira vez em muito tempo, não tentou acelerar nada.
A entrevista terminou como terminam os capítulos que preparam o próximo, sem ponto final, com um traço. O combinado ficou para ser ajustado. Os papéis seriam enviados. Haveria checagens, referências, uma ou outra exigência, mas a decisão, sem nome ainda, tinha acontecido no chão encerado, no joelho dela, no joelho dele, no pequeno curativo, nessas coisas invisíveis que sustentam pontes. Cecília saiu do escritório, como quem guarda um segredo que ainda não sabe o tamanho. A recepcionista agradeceu, um sorriso milimétrico, e devolveu a ela a versão editada de si mesma. No corredor, o vidro devolveu o rosto de Cecília com uma luz um pouco mais quente. Ela apertou a alça da bolsa, chamou o elevador e desceu. Cada andar um pensamento. Havia contas, havia tempo, havia cansaço. E havia um menino com um curativo novo. Isso pesava bonito. Lá embaixo, a rua retomou seu alfabeto de buzinas. A cidade, generosa e dura, estendeu seu mapa de compromissos. Cecília caminhou sentindo um fio de esperança onde normalmente morava a pressa. Não sabia o nome do que começara, mas sabia reconhecer quando algo decide ficar. O céu continuava cinza. O vento um pouco menos impaciente. Ela sorriu sozinha, breve, e seguiu. Lá em cima, no escritório de vidro, Eduardo encarou o próprio reflexo e não se reconheceu por um instante. O telefone tocou. Números, contratos, prazos, mas o som ficou um pouco distante. O homem que preferia tudo previsto observou a cena que acabara de vê-lo e entendeu, sem admitir, que aquele fora o primeiro toque que o filho aceitara desde a separação. Um detalhe, um abismo, uma ponte. Ele encostou a mão na borda da mesa, um gesto pequeno, quase oculto, e sentiu que, às vezes, o que mantém uma casa de pé é o que não está no projeto. Quando Cecília voltou àquela cobertura, 3 dias depois, o elevador a reconheceu primeiro. O mesmo cheiro de limão, o mesmo brilho de vidro, mas dessa vez havia um crachá pendurado ao peito. Cecília Nogueira, cuidadora. Palavras simples, porém com o peso de quem começa um novo capítulo sem saber o desfecho. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma funcionária com uniforme claro e luvas brancas indicou o caminho com um gesto discreto. Nenhum sorriso. Nenhuma pergunta. Tudo naquela casa era cronometrado, até o modo como as vozes escolhiam aparecer. O chão de mármore, os tapetes sem um fio fora do lugar, o piano que parecia nunca ter sido tocado, tudo exalava uma elegância tão precisa que beirava a solidão. O luxo ali não era ostentação, era defesa. Uma maneira sofisticada de manter o mundo à distância. Cecília atravessou a sala principal com passos curtos, sentindo o som ecoar de um jeito quase tímido. O relógio da parede marcava 9h32. Ao fundo, o som abafado de teclas. Eduardo no escritório de vidro, já mergulhado em conferências e prazos. O menino, Ravi, estava sentado no sofá, com um livro de figuras aberto no colo. O curativo ainda firme no joelho. Bom dia, Ravi. A voz dela soou macia, discreta. O menino ergueu os olhos devagar, como quem testa o ambiente antes de sorrir. Bom dia. E foi isso. 2 palavras que pareceram inaugurar uma estação nova dentro daquela casa. Os dias seguintes se organizaram como uma sinfonia de pequenos gestos. Cecília aprendeu que o café da manhã era servido por uma equipe de luvas brancas, que as torradas vinham em fileiras perfeitas e que o menino só bebia o leite quando ninguém o observava. Aprendeu que Eduardo preferia o silêncio às conversas e que as janelas estavam sempre fechadas, mesmo quando o vento lá fora pedia passagem. Anotava tudo em um caderno de capa azul, não por controle, mas por ternura. Hoje ele riu, escreveu no segundo dia. Hoje tentou cortar a fruta sozinho. Hoje esperou por mim antes de dormir. Eram vitórias pequenas, invisíveis ao olhar distraído, mas gigantes para quem sabe o valor de uma alma se abrindo devagar.
Às vezes, Eduardo a observava à distância, por detrás das paredes de vidro. Via o modo como ela se agachava para ficar à altura do menino, o jeito como o chamava pelo nome inteiro. Ravi Brandão, venha cá! Sem diminutivos nem ordens. Havia algo de firme e doce naquele timbre. Algo que lembrava o tempo em que o próprio Eduardo ainda sabia ser filho. Mas o homem que vivia entre planilhas e contratos não se permitia pensar sobre isso. Preferia o trabalho, o raciocínio rápido, o conforto da eficiência, cada ligação, uma ponte de segurança, cada meta, um disfarce contra o vazio. O mundo de Cecília, feito de olhares, fé e improvisos, soava distante demais. E ainda assim, ele sentia que o ar mudava quando ela estava por perto. À noite, quando as luzes da cidade começavam a piscar nos vidros da cobertura, Cecília recolhia brinquedos, dobrava lençóis e se despedida com aquele sorriso que não dizia até amanhã, dizia fica em paz. O menino passou a esperar por esse momento como quem espera um sinal de que o mundo lá fora ainda é confiável. Em uma das noites, enquanto guardava o caderno na bolsa, ela ouviu passos lentos atrás de si. Eduardo, já sem o paletó, parecia menos escudo, mais humano. "O Ravi dormiu?" perguntou. "Dormiu", respondeu ela simples. Silêncio. Um daqueles que duram mais do que parece possível. "Ele falou sobre a mãe hoje", continuou Cecília, cuidadosa. "Perguntou se ela volta." Eduardo desviou o olhar para o chão. "E o que você respondeu?" "Que o tempo não traz as pessoas de volta. Só nos ensina a lembrar sem doer tanto." Ele respirou fundo. Não havia o que dizer, mas naquela noite demorou mais para apagar as luzes do escritório. Nos dias seguintes, Cecília se acostumou ao ritmo daquela casa, uma rotina que misturava o brilho do luxo e o eco da solidão. Enquanto serviam cafés em xícaras finas e as faxineiras andavam em silêncio, ela falava com o menino sobre coisas simples. O cheiro do pão quente, a cor das nuvens, o som dos carros lá embaixo. E aos poucos, Ravi começou a responder. Um sorriso, um comentário, uma risada curta. O tipo de progresso que não se fotografa, mas que o coração entende. No caderno azul, ela escreveu: "Hoje ele me contou um sonho, e no sonho ninguém foi embora." Eduardo, do outro lado do vidro, viu. Não ouviu o que ela disse, mas percebeu o menino sorrir. E por um segundo, o mundo pareceu respirar junto. O dia começou errado, desses em que o tempo acorda de mau humor. O trânsito parado, o céu desbotado, o som distante de uma sirene misturado ao chiado dos pneus molhados. Cecília subiu a rua com o guarda-chuva torto, a bolsa presa no braço e um pressentimento que não sabia nomear. No alto do prédio, as nuvens pareciam pesar sobre o vidro das janelas, como se o luxo também tivesse seus dias nublados. Quando chegou, o relógio da sala marcava 7h45. O cheiro do café recém-passado ainda flutuava, mas algo estava fora de lugar. Uma mochila esquecida sobre a mesa. Ravi, já de uniforme, sentava no sofá abraçado ao lanche que não estava lá. Eduardo, de terno e gravata, falava ao telefone, tentando resolver um impasse qualquer que custava mais do que Cecília ganhava em um mês. Ela olhou a cena por um instante. O menino, cabisbaixo. O pai, ocupado demais. O tempo, passando. E, sem pedir permissão, decidiu o que precisava ser feito. Pegou a mochila, enfiou dentro dela o lanche ainda morno e saiu. Nenhum motorista, nenhuma autorização. Só o instinto e aquele coração que não aprendeu a esperar que os outros façam o que pode ser feito agora. O metrô estava lotado. Ela se equilibrou entre ombros e vozes, com o uniforme claro destoando do cinza da manhã. Uma senhora cochilava no banco. Um menino pedia moedas. Um vendedor anunciava capas de chuva. E Cecília, segurando a mochila com as duas mãos,
Pensava em como o cuidado é, às vezes, um gesto sem testemunhas. Quando chegou à escola, o sinal já tinha tocado. O pátio fervilhava de vozes. Ela procurou o número da sala, encontrou o corredor certo e, antes de bater na porta, ouviu o som da repreensão. Ravi Brandão, sem lanche de novo? Assim fica difícil, não é? A voz da professora era firme, mas cansada. O menino, com o olhar fixo no chão, balançava a cabeça sem dizer nada. Cecília entrou devagar, a mochila nos braços. Ele não esqueceu, professora. Foi culpa minha. Os olhares se voltaram. Um silêncio leve se formou. Ela se aproximou, colocou a lancheira sobre a mesa e, com a mesma calma de quem fecha uma ferida, disse: acontece com todo mundo. O importante é chegar e cuidar. O menino levantou os olhos. Havia ali surpresa e um tipo de alívio que não se disfarça. Cecília se ajoelhou ao lado dele. Respirou junto. Vamos comer devagar, tá bem? Sussurrou. Ele assentiu, abrindo o lanche com um cuidado que parecia reverência. O riso veio depois. Tímido, sincero, limpo. Um colega fez graça. Outro perguntou onde ela comprou o pão de queijo. E no meio daquela simplicidade, a cena que o destino ensaiava aconteceu. O menino, que antes se encolhia diante do mundo, soltou uma gargalha curta, verdadeira. Eduardo ficou sabendo no meio da tarde. Um aviso, uma ligação da escola. Ele ouviu em silêncio as palavras cuidadora, metrô. Entregou pessoalmente, flutuando do outro lado da linha. A primeira reação foi controle. Ela não devia ter feito isso sem avisar. A segunda foi silêncio. A terceira, um pensamento que não admitiu em voz alta. Ela foi. Mais tarde, ao chegar em casa, encontrou o menino desenhando na mesa da cozinha. Havia um sol no papel. E duas figuras, uma alta, outra menor, comendo juntas. Eduardo observou de longe. O ar parecia outro. Cecília guardava as louças, o cabelo preso, o caderno azul sobre o balcão. Tudo nela era leve, mas firme. Quando ele tentou falar, a voz saiu diferente. Menos escudo, mais busca. Fiquei sabendo do que aconteceu. Ela se virou, sem pressa. Foi só o lanche. Ele desviou o olhar. Não precisava ter ido. Ela sorriu de leve. Às vezes, o que mais precisa é o que parece menos necessário. O silêncio se instalou entre eles, um espaço cheio de coisas que não cabiam nas frases. Eduardo olhou o caderno azul, folheou, leu anotações curtas. Hoje ele quis dividir o suco. Hoje ele esperou por mim na porta, e uma no meio das outras que o fez parar. Cuidar é a forma mais discreta de amar. Ele fechou o caderno devagar, como quem devolve algo sagrado ao seu lugar. O menino do outro lado da sala chamava. Pai, olha o desenho. Eduardo se aproximou. No papel, o sol agora tinha um nome. Hoje. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu sem medo de ser visto. Naquela noite, a cidade parecia suspensa. O tipo de silêncio que antecede um acontecimento importante. A cobertura dos Brandão estava mais iluminada do que o costume, e o som dos talheres sendo guardados pela equipe doméstica soava como sinos de encerramento. Cecília arrumava a cozinha, enquanto Eduardo, encostado no balcão de mármore, observava o vapor que subia da chaleira. Nenhum dos dois sabia exatamente como começar a conversa. Ele segurava a xícara de café como quem busca coragem em objetos simples. Ela, de costas, enxaguava um copo pela terceira vez, não por necessidade, mas por tempo. Eu queria agradecer pelo que fez hoje, disse, enfim, com voz medida. Ela não se virou. Não precisa agradecer. Às vezes, a gente só precisa aparecer por quem importa. Eduardo ficou em silêncio. As palavras ficaram ecoando dentro dele como se tivessem peso de verdade. Aparecer por quem importa. Uma frase tão simples, e ainda assim
Ele percebeu que fazia tempo que não aparecia nem por si mesmo. Ele tentou reagir com a linguagem que sabia usar. Controle. Eu só me preocupo com protocolos, entende? Disse, endireitando a postura. A escola tem regras e eu não gosto de surpresas. Ela o olhou por sobre o ombro, com um meio sorriso que não era deboche, mas humanidade. Talvez por isso as pessoas se cansem de você. Foi como se o ar tivesse quebrado o vidro. Eduardo piscou, sem saber se tinha ouvido mesmo. Como é? Eu quis dizer, respondeu ela, já virando o rosto de volta, que ninguém aguenta viver num lugar onde nada pode sair do script. O som do relógio na parede pareceu mais alto. Ele respirou fundo, entre irritação e curiosidade. E pela primeira vez, não respondeu. Mais tarde, Cecília foi até o quarto do menino. Ravi dormia com o curativo esquecido e o caderno de desenhos aberto ao lado. No canto da página, uma frase escrita com letra trêmula. Hoje ela veio. Ela sorriu, breve, contido, e apagou o abajur. Eduardo, ainda na sala, observava o reflexo da própria imagem no vidro. Lá fora, a cidade se multiplicava em janelas acesas. Dentro dele, algo começava a se mover, uma rachadura silenciosa em tudo o que acreditava controlar. Cecília passou por trás dele ao sair, deixando um rastro quase imperceptível de sabonete simples. Ele virou o rosto devagar, acompanhando o som dos passos até a porta. Quando ela a fechou, o som foi suave, e ainda assim, definitivo. Naquela noite, Eduardo não dormiu cedo. Abriu o notebook, mas não conseguiu ler nada. Reviu a gravação que a escola enviara do evento do dia, o vídeo que registrava o pequeno momento em que Ravi ria no pátio. O riso do filho, leve e limpo, soou como uma música antiga que ele havia esquecido. E lá, no canto do vídeo, ela aparecia. Cecília, ajoelhada ao lado dele, sorrindo como quem entende que não há manual para o afeto. Eduardo pausou o vídeo. Voltou. Assistiu de novo. Ficou olhando aquele instante congelado. A mulher simples, o filho rindo, o mundo inteiro em um gesto. E percebeu que o que chamava de ordem talvez fosse apenas medo de perder o controle. O relógio marcava quase meia-noite quando ele finalmente se levantou. Apagou as luzes da sala, mas antes de sair, olhou mais uma vez pela janela. O vidro devolveu a própria imagem. O homem de terno, imóvel, cercado de tudo que o dinheiro pode pagar, e ainda assim, cercado por nada. No reflexo, uma linha fina de humanidade começava a atravessar o concreto. Não uma rachadura que destrói, mas a que deixa a luz passar. Há dias em que a casa parece respirar diferente. O ar se torna menos denso, as vozes perdem o medo de existir. E na cobertura dos Brandão, esse milagre começou sem aviso, no som de uma colher batendo em um copo de vidro, no riso tímido que atravessou o corredor, na pequena bagunça que o luxo não soube prever. Naquela manhã, o sol entrou pelas janelas como se soubesse o caminho exato até a cozinha. Cecília havia deixado o uniforme dobrado sobre a cadeira e vestia uma blusa simples, amarela, a cor dos dias que querem começar bem. Ravi mexia um pote de farinha com um entusiasmo que borrava o chão de branco. Eduardo, recém-chegado da reunião, parou na porta, incrédulo diante da cena. "Vocês estão cozinhando?" A pergunta veio quase rindo. Cecília levantou os olhos, o cabelo preso num coque apressado, e respondeu: "Tentando." Uma pausa curta, o olhar firme. Ele quis fazer o próprio almoço. Eduardo observou o filho segurando o garfo como quem segura um sonho. Ravi olhou para ele, esperando reprovação, mas o pai apenas sorriu. Um sorriso pequeno, estranho nele, como uma peça nova em um quebra-cabeça antigo. "Posso ajudar?" perguntou hesitante. O menino balançou a cabeça, decidido. "Não, a gente cuida. Você prova." E Eduardo obedeceu.
Sentou-se à mesa, o paletó pendurado na cadeira, e esperou. A cozinha inteira cheirava a manteiga e expectativa. Cecília mexia as panelas com naturalidade. Uma música suave, que só ela ouvia. De vez em quando corrigia a posição da colher nas mãos do menino com paciência. Assim, Ravi, devagar, o segredo é o tempo. O tempo, ela sabia, era o verdadeiro tempero das relações. O arroz queimou um pouco nas bordas, o ovo quebrou torto, mas quando os três se sentaram à mesa, algo raro aconteceu. O silêncio ali era bom. Nenhuma palavra formal, nenhuma frase ensaiada. Apenas garfos batendo em pratos e o som de uma risada que não pedia licença. Ravi contou uma história da escola. Eduardo ouviu sem interromper, como se cada palavra fosse uma conquista. Cecília observava os dois e, em seu caderno mental, registrava. Hoje, a casa teve som humano. Depois do almoço, o menino quis mostrar o desenho novo. 3 figuras de mãos dadas e, acima delas, um teto colorido. É a gente, disse Ravi. Eu, o papai e a tia Ceci. Eduardo prendeu a respiração por um instante. Cecília sorriu. Aquele tipo de sorriso que não busca elogio, só reconhecimento. Mais tarde, quando o menino dormiu, Eduardo apareceu na cozinha novamente. Tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas. Faz tempo que não vejo ele tão leve, disse, com voz quase surpresa. Criança não precisa de muito para voltar a ser criança, respondeu ela. Só de espaço para ser ouvida. Ele assentiu. Ficaram alguns segundos em silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas desses que aproximam. O som do vento batendo nos vidros era o único ruído entre eles. Cecília recolheu os pratos e lavou a louça devagar, sem se apressar. Eduardo, ainda encostado na pia, observava o modo como ela organizava as coisas. Cada gesto dela parecia resolver um pouco do caos invisível da casa. Havia uma serenidade prática em Cecília, algo que o tempo não compra. Quando ela terminou, ele disse apenas, obrigado. Ela enxugou as mãos no pano e olhou para ele. Não me agradeça. Isso aqui, disse apontando a cozinha simples, é só o que acontece quando alguém decide ficar um pouco mais do que o necessário. Eduardo ficou sem resposta. E pela primeira vez não se defendeu com frases prontas. Naquela noite, Ravi dormiu de porta entreaberta. E pela primeira vez desde a separação, Eduardo passou por ali, olhou o filho dormir e não sentiu o peso da culpa. Sentiu apenas paz. E no outro cômodo, Cecília, sentada à mesa, escrevia mais uma linha no caderno azul. Hoje, o riso voltou para casa. A chuva chegou como um visitante antigo. Não avisou, não pediu licença. Apenas começou, firme, constante, tocando os vidros da cobertura como dedos impacientes. Lá fora, a cidade desaparecia em véus de água. Lá dentro, o silêncio ganhava voz. A queda de energia aconteceu às 20h14. Um estalo breve, um suspiro das lâmpadas e o luxo virou penumbra. A casa, acostumada à claridade calculada, agora dependia do brilho das velas que Cecília acendeu com a calma de quem já viveu apagões muito piores. Ravi se aproximou curioso, com uma vela pequena nas mãos. Vai demorar para voltar? Não sei, respondeu ela sorrindo. Mas a gente pode aproveitar para conversar. O menino assentiu. Sentaram-se os três na sala, com a chama tremendo sobre a mesa de centro. Eduardo estava de camisa branca, as mangas dobradas, o rosto iluminado de um jeito que o deixava mais humano, menos distante. O som da chuva fazia fundo e o relógio, parado, parecia ter desistido de medir o tempo. Quando foi a última vez que acabou a luz aqui? Cecília perguntou, apenas para quebrar o silêncio. Eduardo pensou. Acho que nunca. E sorriu, meio envergonhado. A casa tem gerador, mas deve estar com defeito. Cecília riu.
Então até as máquinas se cansam. Ele devolveu o riso discreto. Talvez. O menino se deitou no tapete, observando as sombras das chamas dançando nas paredes. E foi ali, entre uma risada leve e o som da chuva batendo no vidro, que Eduardo começou a falar, sem ser perguntado. Eu não sei ser pai, disse de repente. A frase saiu crua, sem aviso, e pareceu ocupar a sala inteira. Cecília o olhou, surpresa, mas não respondeu de imediato. Ele continuou. Não sei o que fazer com o silêncio dele, com o medo. Tento dar tudo, escola, conforto, segurança, mas parece que nada chega até ele. Cecília o ouviu, como quem segura um copo cheio, evitando derramar. Talvez porque o que chega primeiro não é o que se diz, respondeu com voz baixa. É o que se mostra. Eduardo abaixou a cabeça. Eu nem sei o que mostrar. Ela aproximou a vela e a luz desenhou o contorno do rosto dele. Mostre presença. Não é o que você dá que o ensina a ficar. É o que você compartilha. Ele a observou por alguns segundos. O silêncio entre eles ficou mais espesso. O tipo de silêncio que não separa, aproxima. O fogo da vela tremulou, refletido nos olhos de ambos. E você? Perguntou ele num tom quase sussurrado. Como aprendeu a cuidar tanto? Apanhando da vida, respondeu. A gente aprende a cuidar quando descobre que também precisa ser cuidado. A frase ficou suspensa, como uma respiração que não se completa. Por um instante, os dois pareciam presos no mesmo tempo. O som da chuva diminuindo, o fogo tremendo, o ar quase parado. Eduardo quis dizer algo, mas o chamado suave de Ravi quebrou o feitiço. Pai, a vela está acabando. Cecília se levantou e foi até o menino. Eduardo observou o gesto, a delicadeza no toque, a leveza no olhar. Era um tipo de cuidado que não humilhava, não pesava, apenas curava. Ela voltou à mesa e disse, simples, cuidar é estar. Às vezes, isso já é tudo. E então a luz voltou, abrupta, fria, quase violenta depois do aconchego, mas algo dentro deles continuou aceso. Eduardo ficou ali, parado, olhando o reflexo das velas apagadas no vidro. Sabia que algo importante havia acontecido, não entre eles, mas dentro dele. O medo, pela primeira vez, parecia menor do que a vontade de tentar. Enquanto subia para o quarto, ouviu Cecília apagar as velas e fechar as cortinas. O som da chuva ainda persistia, mas agora soava diferente, como um coração que volta a bater depois de muito tempo parado. E lá fora, na cidade sem estrelas, a noite parecia guardar um segredo novo. O que é paz, senão uma trégua breve antes do próximo impacto? A casa dos Brandão vivia seus dias de respiro, entre risos tímidos e cheiros de bolo no forno. Ravi crescia, Cecília permanecia, e Eduardo, ainda em silêncio, começava a reconhecer que o mundo podia ser mais do que resultados e relatórios. Mas a vida, essa editora impiedosa, raramente deixa uma história correr sem revisar. Naquela tarde de sexta-feira, a chuva deu lugar a um sol ousado. Cecília terminava de organizar os brinquedos quando ouviu o interfone. A voz da portaria, distante, anunciou. A senhora Marina Brandão está subindo. Ela não conhecia o nome, mas o tom do porteiro bastou. A energia do ar mudou, o tipo de mudança que o instinto percebe antes da mente entender. A porta se abriu sem hesitar. Marina Brandão entrou como quem ainda possuía aquele espaço. Salto firme, perfume caro, o rosto que mistura orgulho e ferida. Os olhos dela varreram o ambiente como um scanner emocional e pararam em Cecília. Você deve ser a nova babá, disse com um sorriso cortante. Cecília assentiu, serena. Cuidadora, na verdade. Ah, claro. Marina passeou o olhar pelas prateleiras, pelas flores, pelos brinquedos coloridos. Está tudo diferente.
Eduardo apareceu logo atrás, sem terno, o semblante tenso. Marina, eu não esperava sua visita hoje. Pois é, ela respondeu como quem saboreia a surpresa. Eu precisava ver meu filho e saber o que exatamente acontece aqui. Ravi veio correndo do corredor. Mãe! Gritou, abraçando-a. Por um instante tudo pareceu voltar a ser o que foi. Mas o olhar que Marina lançou a Cecília logo desmontou qualquer ilusão de reconciliação. Então, é você quem passa os dias com ele? Perguntou, a voz carregada de ironia polida. Sim, respondeu Cecília com calma. Tenho aprendido muito com o Ravi. Tenho certeza, replicou Marina, cruzando os braços. Deve ser confortável. Cuidar do filho de outra mulher num apartamento como este. O golpe veio disfarçado de frase, mas doeu mesmo assim. Cecília manteve o olhar firme. Eduardo tentou intervir. Marina, por favor. Por favor, o quê, Eduardo? Ela cortou. Você sempre foi rápido em substituir. O silêncio caiu pesado. Ravi, confuso, olhou de um para outro. Cecília respirou fundo e, antes que o menino chorasse, se abaixou, ajeitou o colarinho da camisa dele e disse: Tá tudo bem, Ravi. As pessoas adultas às vezes falam coisas que nem o coração delas entende. O menino assentiu, os olhos marejados. Marina desviou o olhar. Eduardo, sem saber o que fazer, recorreu à velha armadura do controle. Acho melhor todos se acalmarem. Cecília, eu cuido disso. Cecília entendeu. Não pela frase, mas pelo tom. Era o mesmo eu cuido que ele dizia ao mundo. Aquele que exclui, que põe à margem quem mais tentou ajudar. Ela tirou o avental com movimentos lentos. Não precisa se preocupar, Dr. Brandão. Já cuidei o suficiente. Eduardo tentou reagir. Cecília, espere, eu entendo. Interrompeu com um sorriso que doía mais do que qualquer lágrima. Às vezes, as pessoas precisam aprender a sentir falta para entender o valor de alguém. E foi embora. Simples assim, sem gritar, sem se justificar, apenas fechando a porta com a dignidade que os outros confundem com fraqueza. Ravi correu até a janela tentando vê-la no portão. Eduardo ficou parado no meio da sala, entre a ex-mulher ferida e o filho desolado. Tudo o que tinha construído, a casa, o prestígio, o controle, parecia agora uma arquitetura oca. Marina percebeu. Eu não queria, começou a dizer, mas ele a interrompeu com um gesto cansado. Quis sim, respondeu baixo. Só não imaginou que fosse doer tanto. Ela o encarou, surpresa, mas não respondeu. Pegou a bolsa e saiu, deixando um rastro de perfume que já não combinava com aquela casa. Eduardo ficou só. O som do relógio voltou a dominar o ambiente. E, em algum ponto da cozinha, o caderno azul repousava esquecido, a última página escrita no dia anterior. Hoje, ele me ensinou que o amor também precisa descansar. Ele olhou para a página, os dedos tremendo, e percebeu que o mundo de vidro em que vivia tinha começado a trincar de vez. Naquela noite, Ravi dormiu abraçado a uma camiseta dela. E Eduardo, sozinho na sala, entendeu o que é silêncio de verdade. Os dias seguintes foram longos demais. Na cobertura dos Brandão, o relógio parecia andar com preguiça, e o tempo ganhava o gosto amargo da falta. O silêncio era tão espesso que se podia quase vê-lo. E tudo o que antes parecia controle, agora soava como castigo. Cecília não voltou. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Apenas o vazio deixado pela ausência. Aquele tipo de vazio que tem cheiro, forma e som. Ravi acordava mais cedo, esperava na porta e perguntava: Ela vem hoje, pai? Eduardo mentia devagar. Deve vir amanhã, filho. Mas a mentira nascia cansada. Os brinquedos voltaram a ficar guardados, as risadas ficaram presas nas paredes e até o piano, que nunca fora tocado, parecia sentir falta de música.
A casa voltou ao seu antigo estado, impecável e muda, e o brilho do mármore, em vez de elegância, refletia solidão. Numa dessas manhãs, Eduardo chegou atrasado ao trabalho. Passou o dia inteiro fingindo normalidade, reuniões, relatórios, telefonemas, mas as palavras dos outros soavam distantes, sem cor. Quando voltou, a casa parecia ainda maior. Foi até a cozinha quase por instinto, e ali, entre os objetos que ela costumava organizar, encontrou o caderno azul. Estava em cima da mesa, aberto, como se tivesse ficado à espera de ser lido. Eduardo sentou-se, devagar. Folheou as páginas, uma a uma. As anotações simples o atravessaram como flechas silenciosas. Hoje, ele me olhou nos olhos. Hoje o café ficou pronto antes da tristeza. Hoje eu percebi que o cuidado é o idioma das almas cansadas. E então veio a última, sozinha na página, sem data. O amor às vezes se disfarça de rotina. Eduardo fechou o caderno e o segurou contra o peito, como se pudesse ouvir o som da voz dela dentro daquelas linhas. O peso do arrependimento era novo nele. Um peso que não envergonha, apenas ensina. Nos dias seguintes, ele tentou reorganizar o cotidiano. Fez o café sozinho, tentou preparar o lanche do filho, buscou conversar mais, mas nada saía do lugar certo. O leite transbordava, o pão queimava, o menino se calava. O mundo sem Cecília parecia desajustado. Uma tarde, ao ver Ravi brincar sozinho na varanda, Eduardo percebeu algo no olhar do filho. Era o mesmo vazio que via no espelho todas as manhãs. E foi ali, naquele instante exato, que ele entendeu. O que faltava não era uma funcionária, era presença. Era o fio invisível que ligava duas almas cansadas a uma esperança simples. Na noite seguinte, o telefone tocou. Um número desconhecido. Eduardo atendeu com a voz baixa, sem expectativa. Do outro lado, uma voz feminina respondeu. Uma enfermeira do Hospital São Bento. O senhor é o senhor Brandão? Temos uma funcionária aqui que deixou seu contato em caso de emergência. Ela está bem, mas teve um pequeno desmaio durante o plantão. O coração dele esqueceu o ritmo. Cecília? Perguntou quase sem voz. Sim, está no pronto-socorro. Eduardo olhou em volta. O luxo, o silêncio, o caderno azul, tudo parecia ridículo diante da urgência de quem pela primeira vez queria apenas estar. Subiu as escadas, chamou Ravi. Filho, vamos sair um pouco. Para onde? Perguntou o menino, ainda sonolento. Para onde o coração da gente devia estar há muito tempo. E pela primeira vez, os dois saíram juntos sem motorista, sem plano, sem pressa. A cidade, à noite, tinha o cheiro molhado de promessas antigas. E enquanto o carro avançava pelas ruas ainda úmidas, Eduardo sentia o peito se abrir num tipo de medo bonito. Aquele que só sente quem está a caminho de corrigir o que deixou quebrar. O Hospital São Bento ficava no centro da cidade. Um prédio antigo, de corredores estreitos e cheiro de éter misturado com café requentado. Eduardo estacionou o carro sem nem lembrar em qual vaga. Ravi dormia no banco de trás, e ele o carregou nos braços como fazia quando o menino ainda cabia inteiro em um abraço. Subiu 2 andares sem pensar, sem planejar o que diria, sem ensaio. O coração batia como se quisesse chegar primeiro. A enfermeira o guiou até o quarto. A cortina meio aberta deixava entrar a luz fria da madrugada, e ali, deitada, estava ela, Cecília, o cabelo solto, o uniforme ainda com marcas de um dia longo e o rosto sereno, mesmo cansado. Eduardo ficou parado por um instante, apenas olhando. Era estranho perceber o quanto alguém faz falta até o silêncio dela preencher tudo. Ravi acordou com um movimento. Pai, é ela? É, filho. O menino se soltou dos braços do pai e foi até a cama, tocando de leve a mão dela. Cecília abriu os olhos devagar, e o sorriso que surgiu
Foi o mesmo de sempre. Simples, morno, como um raio de sol entre nuvens. Eu sabia que você vinha, disse ela baixinho. Eduardo respirou fundo. Eu devia ter vindo antes. O menino se sentou na beira da cama, segurando o caderno azul que o pai trouxera. A gente achou seu livro. Ela olhou o caderno com ternura. Então vocês encontraram meu coração. Eduardo se aproximou sem pressa. Eu li tudo. Ela desviou o olhar. Então o senhor sabe que eu não sou muito boa em ir embora. E eu sou péssimo em pedir para alguém ficar, respondeu ele. Cecília sorriu, cansada. Às vezes, a vida ensina a gente pelos caminhos mais duros. Eu aprendi, disse Eduardo, que presença vale mais que controle, que silêncio também fala e que... Hesitou. Que o amor não precisa pedir licença para entrar. Ela o olhou com ternura contida, como quem reconhece um novo começo escondido dentro de uma frase simples. O médico entrou, explicou o quadro, apenas exaustão, nada grave. Mas Eduardo sabia que o corpo dela não era o que mais precisava de descanso. Era o coração. E pela primeira vez, ele quis cuidar de alguém não com soluções, mas com tempo. Do lado de fora do hospital, a madrugada se abria como um livro novo. Eduardo segurou a mão de Cecília e juntos caminharam até a saída, com Ravi entre eles. O vento soprava frio, mas leve. Na esquina, um grupo de voluntários distribuía sopas a pessoas em situação de rua. Eduardo observou por alguns segundos, depois se virou para ela. Eu estou montando um projeto social. Para crianças como as que passam o dia na escola do Ravi. Quero fazer isso direito, mas não sei como começar. Cecília o olhou surpresa. E por que está me contando isso? Porque quero que você me ajude, respondeu sem hesitar. Eu preciso de alguém que ensine a gente a cuidar direito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo na rua molhada, e então sorriu. Cuidar é um verbo que não se conjuga sozinho. Eduardo assentiu, aliviado. Ravi segurou firme as mãos dos dois, e pela primeira vez os três caminharam lado a lado, não como patrão e empregada, nem como pai e filho apenas, mas como gente que finalmente se entendeu. No caminho até o carro, Cecília pensou em quantas vidas se cruzam por um gesto simples. O menino com o curativo, o pai com o coração fechado, a mulher que só queria um trabalho. E entre eles, o milagre da presença, o tipo de amor que não se impõe, apenas permanece. Enquanto o carro seguia pelas avenidas adormecidas, Eduardo olhou pelo retrovisor. Ravi dormia, a cabeça encostada no ombro dela. Cecília olhava a cidade pela janela, em silêncio. E ele percebeu que, pela primeira vez, aquele silêncio não doía. Era um silêncio cheio. E assim, no compasso leve do motor e da noite, uma nova casa começava a nascer. Não de tijolos e vidro, mas de afeto e humildade. Algum tempo depois, o sol já não entrava tímido na cobertura dos Brandão. As janelas viviam abertas e o vento circulava livre, misturando o cheiro de bolo no forno com o riso de um menino correndo pelo corredor. O mármore, antes frio, agora guardava pegadas pequenas e migalhas de pão. E o piano, que sempre estivera mudo, finalmente aprendeu a ouvir vozes humanas. Era domingo. Ravi batia os ovos com força exagerada, enquanto Cecília o orientava entre risadas. Eduardo, de avental, observava a cena tentando seguir instruções que nunca estiveram em manual algum. Mexe devagar, pai. O menino ria. Assim você faz bagunça. Bagunça é sinal de vida, respondeu Cecília, piscando. Eduardo riu também. Riu de verdade, do tipo de riso que sacode o peito e desarma o orgulho. A cozinha parecia pequena demais para caber tanta leveza. O bolo crescia no forno, o rádio tocava uma música antiga e o relógio, pela primeira vez, não importava. Havia no ar o som da simplicidade,
o som que uma casa faz quando deixa de ser cenário e se torna lar. Mais tarde, enquanto o cheiro doce se espalhava, Eduardo se aproximou da janela. Olhou a cidade lá embaixo. O mesmo mar de prédios e carros, mas agora diferente. Percebeu que o mundo, afinal, nunca precisou ser perfeito para ser bom. Precisava apenas ser habitado com verdade. Cecília se aproximou, enxugando as mãos num pano florido. Lembra quando você dizia que não sabia ser pai? Lembro, respondeu ele sorrindo. Agora eu só tento ser presente. E isso já é muito, disse ela. Ravi correu até eles com o bolo nas mãos, orgulhoso. Prova, pai! Eduardo provou, fingindo fazer cara séria. Tá ótimo, disse, e o menino pulou de alegria. Cecília observava em silêncio, sentindo algo dentro dela se aquietar, como se o mundo, enfim, estivesse no lugar certo. Não perfeito, mas vivo. Não grande, mas suficiente. O telefone tocou. Era do projeto social. As primeiras crianças haviam chegado para o encontro de abertura. Eduardo olhou para Cecília e disse, vamos. Ela assentiu, com aquele sorriso de quem sabe o que o amor constrói quando vira a ação. Pouco depois, o trio desceu à garagem. Ravi, entre os dois, segurava o caderno azul, o mesmo que começara tudo. Na primeira página, agora reescrita, lia-se: hoje o amor se parece com casa. O carro partiu devagar e a câmera imaginária ficou. Na janela, as cortinas balançavam, o som do rádio ainda ecoava e o bolo esfriava sobre a mesa, o retrato sereno de uma vida em reconstrução. A narração final, suave, encerrava o percurso. Às vezes, o amor nasce no instante em que alguém decide ficar, mesmo quando poderia apenas trabalhar, porque cuidar, no fim, é o verbo mais humano que existe.